Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Analisando o valor do discriminante, ou seja, termo que discrimina, isto é, indica a quantidade de raízes da equação do segundo grau. Então, quando eu estou trabalhando com a fórmula de Bhaskara, no segundo passo, eu encontro o valor do delta. O valor do delta é o valor que vai estar dentro da raiz na equação do segundo grau, onde eu aplicar o terceiro passo, que é chamado de fórmula de Bhaskara. Mas como que o delta está dentro da raiz, eu tenho algumas considerações. Se o delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes, onde eu vou ter duas respostas, que é mais ou menos o valor da raiz. Se o delta for igual a zero, eu só vou ter delta igual a zero é zero, mais e menos zero é zero. Então, eu vou ter apenas uma única raiz. E se o delta for menor que zero, então eu não tenho raiz, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Vamos fazer essas observações. Quando o delta é maior do que zero, a equação admite duas raízes reais diferentes. X' diferente de x duas linhas. Exatamente igual aos exercícios anteriores. Então, sempre que quando o delta é maior do que zero, eu sempre tenho duas raízes, porque eu vou ter mais e menos um valor qualquer. Eu sempre vou ter um valor para x' e um outro valor para o x duas linhas. Se o delta for igual a zero, a equação admite duas raízes reais iguais. Então, tem apenas uma raiz. Porque se o delta é igual a zero, raiz de zero é zero. Mais e menos zero é zero. Então, eu vou ter x' igual a x duas linhas. Ou seja, tem apenas uma única solução. E se delta for menor que zero, a equação não tem raízes. Por quê? Porque não existe x' e x duas linhas. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Por isso que não há raízes para essa equação. Encontre o valor de k na equação de acordo com a situação. Então, na situação, eu vou usar realmente essa ideia do discriminante, do valor do delta. Então, eu encontro o valor de k na equação de acordo com a situação dada, para que a equação tenha duas raízes reais diferentes. Então, quando ela tem duas raízes, automaticamente, novamente, para que ela tenha duas raízes reais e diferentes, ou seja, tem um valor para x' e um outro valor para x duas linhas. Então, todas as vezes que tem duas raízes e elas são diferentes, o delta é maior do que o zero. Nessa situação, x ao quadrado menos 4x mais 3 menos k é igual a zero, essa é a nossa equação. Se ele falou que o delta é maior que zero, então, o primeiro passo, quais são os coeficientes? A é igual a 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 3 menos k. Está aqui. Então, o primeiro passo é achar quais são os coeficientes. Segundo passo é achar o valor do delta. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Substituindo os valores. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3 menos k. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Distributiva, menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 4 vezes menos k vai dar mais 4k. Como que ele falou que o delta é maior do que zero, então isso tudo tem que ser maior do que zero. Então, 16 menos 12 vai dar 4. 4 mais 4k é o valor do delta, tem que ser maior do que zero. Então, maior do que zero. Temos aqui uma desigualdade, então vou ter um intervalo.
Isolando o K. 4K maior, passando para o segundo membro, menos 4. Isolando o K. K maior que menos 4 dividido por 4. Então, K maior menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, todo número que for o K maior do que menos 1, 0, 1, 2, 3, 1,5, 2,3, qualquer valor para K maior do que o menos 1, se eu jogar esse valor, desde que ele seja maior do que menos 1, no lugar do K, essa equação vai ter duas raízes, x' e x duas linhas. Então, novamente, quando eu tenho duas raízes diferentes, o delta é maior do que zero. Resolvendo, eu consegui falar que o K tem que ser maior do que menos 1 para que tenha duas raízes nesta equação. Se o K for menor do que menos 1, posso ter apenas uma raiz ou até não ter raiz nenhuma. Muito obrigado e até a próxima aula.